Bom dia, turma. Vamos aí para mais uma aula de história. Então, vocês irão abrir o livro aí na página 16. Nós daremos continuidade aí, né? Nós falamos aí na aula passada sobre as tradições aí oral dos indígenas, né? E dos africanos. Falando sobre os pajés, né, dos pajés e dos griots, que tem essa função de transmitir os ensinamentos aí para os mais novos, para manter a tradição. Então, nós daremos continuidade aí na página 16. É possível observar as manifestações de tradições orais também em sociedades que desenvolveram a escrita, a qual é mais uma forma de se fazer registros e, assim, repassar tradições para as próximas gerações. Então, não é só na oralidade, também através da escrita, né, gente? Então, vamos lá. O registro escrito não exclui o uso da oralidade. Os indígenas não têm esse costume até hoje, os africanos também. Não quer dizer que com o surgimento da escrita que não tem mais o costume, né, da oralidade. Tem. É tanto que ainda esses povos ainda mantêm esse costume. Olha aí, sendo assim, muitas sociedades se valem dessas duas maneiras de comunicação. Porque existem línguas, né, diferentes. Eu falei ao contrário aí, né? Porque existem diferentes línguas. Olha lá no texto. No decorrer do tempo, a língua portuguesa, assim como outras línguas, passou por várias modificações. Acompanhe a leitura aí, viu, gente? Essas mudanças ocorrem muito lentamente e demoram a se estabelecerem. Algumas vezes, com essas mudanças, outras línguas acabam surgindo. Eu lembro a questão aqui do voz-me-ser, né, gente? Que não está em desuso. Mas vão se perdendo e vão surgindo outras palavras. Então, o português e a língua portuguesa, ela sofreu muitas modificações. Então, vamos lá. Quando as pessoas migram, trocam experiência com outras pessoas, descobrem maneiras distintas de fazer algo e também assimila o modo de falar de outros indivíduos. Podem surgir palavras e novos significados. Por exemplo, quando vamos supor, você mora aqui em Jacinto e vai morar em outro estado. Então você acaba aprendendo novas palavras e deixando de usar outras, né? Olha aí, como exemplo, citamos o caso de Pero Vaz de Caminha, que deu o nome de rede ao objeto conhecido pelos indígenas como ini, que era usado para dormir e descansar. Caminha achava que esse objeto se parecia com uma rede de pesca. Desta forma, atribuiu um novo significado à palavra, que passou a ser usado pelos falantes aí de português, né, gente? Então, olha lá para você ver. Ele relacionou. Não parecia com a rede de pescar? Então, ele deu o nome de rede. Apesar de já ter o nome lá pelos indígenas, né? Mas ele deu esse nome aí. Então, tem as imagens aí, vocês podem observar, né, com atenção e fazer também essa relação. Olha lá. As várias maneiras de se falar são resultado de heranças culturais dos habitantes de diversos países, desculpa, gente, e regiões, dos grupos que migraram para esses lugares e do contato com outros povos. E assim como existem diferentes expressões aí culturais, nas maneiras de dançar, cantar, de vestir, também existem línguas diferentes. Olha aí abaixo aí, ó. O gesto de fazer carinho nos cabelos, na cabeça de alguém, é conhecido no mundo todo. A palavra que utilizamos para nomear esse gesto é cafuné. Ah, deixa eu fazer um cafuné, né? Chegou ao Brasil
com a etnia aí banto, habitante de uma região na África, onde atualmente é o país de Angola. Então você vê, né? Chegou como uma pessoa de outro continente. E nós usamos aí a palavrinha cafuné, né? Que é uma palavra bastante conhecida, fazer carinho. Então vocês irão fazer aí o Você Sabia, né? Fazer a leitura, viu, gente? Prestar bastante atenção. Eu vou ler só um pedacinho e vocês terminam o resto. Português, francês, italiano e espanhol são algumas das línguas que se originaram do latim. O latim era a principal língua na Roma antiga. Depois de muito tempo, com os deslocamentos de latinos que habitavam a Península Itálica, onde se localiza a atual Itália. Essa língua se espalhou pela Europa, pelo norte da África e pela Ásia. Dessa questão aí, viu, gente, das línguas aí que se originaram do latim, vocês ainda vão ver isso muito lá na frente. Então é uma matéria assim um pouco complexa para vocês aí do 5º ano, mas vocês vão aprender muito sobre isso aí, viu? Sobre as línguas aí que se originaram do latim. Mas sempre bom ter mais um pouquinho de conhecimento, entende? Então, vocês façam a leitura aí para poder adquirir mais um pouquinho. Pelo menos começar a entender essa questão aí, viu, gente? Olha aí, continuando. As línguas antigas são como tronco de árvores. Imagine que essas árvores crescem com o passar do tempo. E no tronco delas nascem galhos que seriam outras línguas. Então vão originando aí outras línguas a partir de uma. A língua portuguesa falada no Brasil é diferente da falada em Portugal, pois em nosso país interagiu com línguas de povos que já habitavam essas terras, os indígenas e de outros povos que vieram depois. Bantos, né, de Angola, iorubas da Nigéria, árabes, sírios, japoneses, italianos, franceses, ingleses, entre outros, que influenciaram transformações nessa língua. Então, acabou acontecendo aí uma mistura, né, gente? Então, tá mostrando aí o latim, olha, voltou aqui no latim. Então, a partir do latim, olha aí, é como se fosse formando outras línguas. Aí, ó, português, francês, espanhol, italiano. Então, eles costumam falar que a língua aí latina, né, gente, é o berço, onde surgiu, onde começou tudo. Então, mais adiante vocês irão ter mais entendimento sobre isso. Olha o lápis na mão aí, na página 18. Marque um X na imagem que representa como são transmitidas as tradições orais pelos povos estudados. Então, tem duas imagens aí, através da escrita ou através aí da contação. Então, vocês irão ver aí qual das duas. Justifique suas respostas. As tradições aí orais dos povos africanos e indígenas se manifestam na coletividade. Então, tinha uma pessoa lá, no caso o cacique, ou o pajé, ou o griot, né, gente? Eles passavam, né, o conhecimento deles para os mais novos. E como que funcionava isso? Reunia um grupo de pessoas e ele ficava ali contando as histórias. Questão 2. Nesse caça-palavra, encontre 8 termos que indicam maneira de expressar tradição oral. Nós já vimos lá, através do canto, né, provérbios, os ritos, no caso aqui a música, né, conversas. Então vocês irão procurando, tem mais aí, viu? Vocês irão procurar essas 8 termos aí que indicam maneiras de expressar. Na questão 3, marque um X nas alternativas que explicam a existência de diversas línguas no mundo. Então, vocês irão marcar aí um X nas alternativas aí, viu, gente? A primeira aí. As palavras da língua portuguesa falada no Brasil têm origem em muitas outras línguas, né? Como o latim.
o Tupi-Guarani, o Banto e o Urubá. Então, eu fiz a leitura lá atrás. Então, vocês retomem lá, façam a leitura novamente, que vocês irão ver se essa questão aí explica a existência de diversas línguas no mundo. Todas as línguas são muito parecidas, é tudo parecida, uma com as outras. Existem apenas algumas diferenças entre elas? Não, né, gente? Claro que não. As línguas aí, elas são muito diferentes. Olha lá, a última. As diferentes línguas surgiram gradativamente por meio da interação entre as pessoas. Então, nós vimos lá, né, que já tinha aqui os indígenas. Aí chegou, né, as pessoas de Portugal, aí vieram os italianos, os franceses, e aí houve essa mistura. Então, nossa atividade irá só até aí, a página 18, viu, gente? Tenha uma boa aula e em breve, né, gente, passar logo essa situação pra gente poder ter contato aí melhor, para poder explicar para vocês melhor. Tchau, fiquem com Deus.